virtuosa, quem achará o seu valor excede o... Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Bom dia, companheiras do programa Mães Amorosas. Mais um dia, graças a Deus, 26 de novembro. Vamos começar mais um programa, como sempre, na presença do Senhor, agradecendo por tudo. Então, e o provérbio de hoje fala assim, porque o programa Mães Amorosas sempre inicia com provérbios, graças a Deus. Provérbios palavras de sabedoria. Então, o provérbio de hoje nos ensina desse jeito. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Provérbios 28:16. Temos como título: Quem aborrece a avareza viverá muitos anos. Texto extraído do livro Dias Mais Sábios, autor Pedro Dog. E o texto fala assim: Não é fácil ocupar um cargo de liderança de um país, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário, pois essa é uma posição que exige muita responsabilidade. Infelizmente, muitos de nossos líderes escolhem trilhar o caminho do enriquecimento ilícito e acabam sobrecarregando o povo com pesados impostos. Eles se mostram avarentos e faltos de inteligência e logo perdem a bênção de Deus e deixam de prosperar. O mesmo é verdade para a liderança espiritual. Paulo recomenda escolher bispo que não seja avarento. 1 Timóteo 3, do 1 ao 3. Ele também prediz que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Essas são as características dos homens em nossos dias. Cada um busca os seus próprios interesses, mesmo que isso implique em prejuízo coletivo. Nossa vida, porém, deve ser sem avareza. Devemos ter confiança em Deus, que não nos deixará e nunca nos abandonará. Hebreus 13, 5. Ele nos supre todas as coisas, até mesmo sabedoria, pois nada nos impropera. Tiago 1,15. Não devemos seguir a maré deste mundo, pelo contrário, sigamos o amor. Ele não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. 1 Coríntios 3,5. Deus é amor. Então, irmãs, vamos seguir o conselho de Paulo, que ele fala em 1 Coríntios aqui, 13:5. Não devemos seguir a maré deste mundo, pelo contrário, sigamos o amor. Que o amor não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Amém? Deus é amor. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Fiquem na paz, que vem do nosso Senhor Jesus, e segue o programa com o alimento diário e a porção das crianças. As crianças também têm a sua palavra aqui, graças a Deus, que é Fábrica de Vencedores Kids. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amados irmãos, amadas amigas, estamos aqui hoje com mais uma leitura do Alimento Diário. A leitura bíblica aqui está em Salmo 45, versículo 14 e 15, e 46, 4, e Apocalipse 19, de 7 a 9. Vamos ler com oração. Toda formosura é a filha do rei.
No interior do palácio, sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Essa palavra está em Salmo 45, de 13 a 14. Então, essa é a nossa oração. Toda a formosura que do interior do palácio. Sua vestidura é recamada de ouro. Nós aqui também estamos, né? Bordando as nossas vestes para a vinda do Cordeiro. E para estarmos perante o Rei, que é Cristo Jesus da sua volta. Amém. A mensagem de hoje é esta: sendo preparados para bodas do Cordeiro. Salmo 46 está relacionado ao 45. O primeiro mostra a cidade de Deus, no versículo 4. E o segundo apresenta o rei dessa cidade, que é Cristo. Podemos ver isso quando lemos: toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Nessa imagem vemos o palácio do rei, que representa a igreja. A igreja é a cidade de Deus. Em um determinado momento de sua vida, quando você ainda estava perdido no mundo, Deus o amou. Ele o chamou e você ouviu o evangelho de salvação, a palavra da verdade. Deus o justificou por meio da justiça de Cristo, consumada na cruz. E por que ele fez isso? Porque queria trazer você para o seu palácio, para viver com ele. Você era como uma donzela, ou como uma menina abandonada, mas que chamou para morar com ele no palácio. No entanto, ninguém pode entrar no palácio de qualquer maneira. É preciso estar adequadamente vestido, e foi o próprio Deus quem lhe deu esta roupa, a justiça de Cristo. Essa vestidura é recamada de ouro. O ouro significa a natureza divina de Deus, e agora é o Filho legítimo de Deus. Cristo fez tudo isso por nós. Todos nós éramos esta menina de rua que Deus trouxe para o seu palácio. E agora estamos sendo preparados para bodas do Cordeiro. Cristo quer casar-se com sua noiva e nós fazemos parte desta noiva. Fomos chamados, justificados e trazidos para a igreja. No entanto, ainda há muito em nós que precisa ser retirado. Carregamos traços do velho homem e dos elementos da corrupção. Muitas vezes ainda vivemos segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, inclinados para o lado do mal, ora para o lado de bem. Isso não conduz com uma filha do rei. Em roupagem bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Isso está em Salmo 45, de 14 a 15. Neste palácio, Deus nos está preparando uma segunda veste, uma roupagem bordada. Esta requer um ponto de sofrimento, pois a bordadura é feita de agulha em agulhada. Estamos sendo preparados para o casamento, sendo justificados de forma subjetiva. Cristo já nos concedeu a veste da justiça objetiva. Essa é uma obra que ele realizou por nós. Ele realizou por nós, agora cabe a cada um de nós preparar a nossa segunda veste.
Ao fazer imersão na palavra, inculcamos-a no coração, servindo ao Senhor com fidelidade e responsabilidade e produzindo frutos para Ele nas ruas. Estamos bordando esta veste. Ao final, se você estiver totalmente preparado, como uma noiva pronta, você será conduzida para se casar com o rei. Está em Apocalipse 19, 7. Para aqueles que amam a vinda do Senhor, quando Ele voltar, haverá as bodas do Cordeiro. Precisamos estar preparados para esse dia, sendo obediente e praticando as ferramentas que Ele nos tem dado na igreja. Quando esse dia chegar, será dado a nós vestir-nos de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que linho é esse? A própria veste bordada, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Cabe a você bordar essa veste ouvindo a palavra com diligência, inculcando-a no coração por meio da imersão ultra refinada e servindo ao Senhor com fidelidade. Assim, pouco a pouco, essa veste é bordada em você. Ela é sua justiça subjetiva. Bem-aventurados que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. Que sejamos achados, preparados com essa segunda veste, prontos para estar diante de Cristo. Amém, irmãos? Então, o que se ganha nessas palavras como luz? Que Deus, quem lhe deu essa roupa, a justiça de Cristo, essa vestidura é recamada de ouro. O ouro significa natureza divina. Deus lhe deu a vida e o regenerou. Sim, nós não éramos o que somos hoje, mas Deus nos transformou, nos regenerou para uma nova vida e ser fiel a Cristo em toda a palavra. Senhor Jesus, a direção do que eu li, eu ganhei que fomos chamados, justificados e trazidos para a igreja. No entanto, há muito em nós que precisa ser retirado. Carregamos traços do velho homem e dos elementos da corrupção. Se nós éramos velhos homens, mas hoje fomos ganhos pelo Senhor, mas ainda há alguma coisa do velho homem em nós. Então, através de Cristo, Ele nos limpará totalmente, fazendo-nos um novo homem, para assim estar pronto para o Senhor. Amém? Agora, a admoestação. Bem-aventurados que são chamados a ser da bodas do Cordeiro, que sejamos achados, preparados com esta segunda veste, prontos para estar diante de Cristo. Então vamos preparar, né, irmãos, as nossas vestes até a volta do Cordeiro. Estarmos prontos para chegar até o Rei, né? Louvado seja o Senhor, que vocês possam ter ganhado desta palavra que hoje lemos. Louvado seja o Senhor. Amém e amém, irmãos.
dia, amadas irmãs, queridos ouvintes, Jesus é nosso Senhor. Estamos começando nesta quarta-feira a nossa leitura bíblica. Graças ao Senhor pelas irmãs, Helene, irmã Neide, que já trouxeram maná pra gente, com provérbios e o alimento diário. Agora vamos comer um pouco mais da palavra do maná, que vem do céu, com revelações, Nós estamos lendo o livro de Daniel, um livro cheio de revelações, levantado por Deus, a quem o Senhor encheu de sabedoria e interpretava as visões, E ele vai interpretar aqui o sonho de Nabucodonosor, Uma luz para nós também, o Senhor sempre usando os jovens, que não querem se contaminar com este mundo, como ele usou Daniel e os seus 3 amigos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estar com as irmãs aqui, que o Senhor possa revelar para nós o seu propósito, qual é a sua intenção, que todos nós possamos ter clareza da sua vontade para cada uma de nós. Ó Senhor, os tempos são finais, nós queremos prosseguir com diligência, com perseverança, com fidelidade. O Senhor possa nos ajudar, todas nós possamos ser vencedoras, possamos cruzar a linha de chegada juntas. Ó Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Quem nos ajuntou foi o Senhor. E o Senhor é quem nos encoraja todas as manhãs a prosseguir. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Jesus, te amamos de todo o nosso coração. Amém, Senhor Jesus. Amém, amadas irmãs. Ontem nós iniciamos Daniel, Hoje nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 24, e vamos ler até o capítulo 3, versículo 30. Então, bora lá. Senhor, levantando esse jovem, Senhor, sempre usando aqueles que são separados para Ele, Esse é o sentido de santificação, estar separado do mundo. São esses que o Pai procura, para usar, Como nós vamos ver hoje, vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 24. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. E o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho? Qual é a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris
eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses. E o Senhor dos reis, ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e ele deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Vamos a algumas notas aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Para entender um pouco mais esse mistério aí que foi revelado pelo Deus dos deuses, né? Senhor dos senhores, né? É só ele poderia revelar esse mistério aí. Daniel, né? E a interpretação é fiel, muito bom. Esse segredo, esse mistério só pode ser conhecido por revelação divina, né?
Imaginou? Você tem um sonho que você não consegue interpretar e alguém chega e conta para você o sonho que você teve. Uau, isso é fantástico. Né? Interpretar o sonho depois que você fala para ela é uma coisa. Agora, essa pessoa, falar para você o sonho que você teve e ainda dar a interpretação fiel, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Né? Daniel reconhecendo que ele não tem condições de revelar isso para o rei sem a revelação do próprio Deus, né? Ele afirma que nenhum adivinho pagão era capaz de resolver o segredo. Em vez disso, ele atribui a revelação somente a Deus. Você percebe? Ele não se exalta aqui, ele exalta o Senhor, né? Nos últimos dias, estabelece que o sonho do rei só iria se cumprir totalmente nos últimos tempos. Então, agora a gente vai entender esse sonho aí junto com Daniel, né? Junto com o rei, né? Daniel interpretou as partes da grande imagem, de modo a representar 4 impérios mundiais em sucessão histórica, ou seja, um após o outro. A cabeça representava o rei da Babilônia, que durou do ano 605 ao ano 539 a.C. O seio e os braços simbolizavam o Império modo persa, porque a gente vai ver que Ciro vai vencer Babilônia, certo? E perdurou do ano 539 ao 331 a.C. O ventre e as coxas, agora vai descendo, né? O ventre e as coxas indicam o Império Grego, que durou do ano 331 ao 146 a.C. As pernas se referiam ao Império Romano. Olha só. Quando o Senhor Jesus nasceu, quem liderava toda a terra era o Império Romano, certo? Que durou do ano 146 a.C. a 1476 depois de Cristo no Ocidente e 1453 depois de Cristo no Oriente. Então durou muitos anos, né? Os pés eram uma mistura de ferro e barro e designavam uma continuação futura ou renascimento de Roma. O material de cada parte da estátua diminuía em valor e aumentava na força. Percebeu? Começou com ouro, prata, bronze, ferro, depois misturado o ferro com barro, né? Então, a diminuição no valor pode simbolizar o declínio moral de cada reino sucessivo. O aumento na força se refere à dominação mais severa que cada reino seguinte importa a seus súditos. Daniel também descreveu uma pedra que estilhaçaria o último reino, certo? E cresceria até se tornar uma montanha, a qual preencheu a terra. Esta pedra é o reino de Deus. É o reino de Deus. Então, principalmente por não acreditarem na possibilidade de haver profecias preditivas, estudiosos críticos modernos presumem que Daniel escreveu o 165 a.C. e desta forma estava descrevendo os reinos terrenos como um evento passado em vez de acontecimento futuro.
Eles dividem os 4 reinos em Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Por outro lado, a maioria dos intérpretes que aceita a realidade da profecia preditiva das Escrituras acredita que Daniel escreveu tais profecias no final do século VI antes de Cristo e enxerga o 4º reino como Roma. Então, nós, que cremos que nessas predições futuras, então ficamos com a segunda hipótese aqui, certo? Todavia, eles têm opiniões diferentes acerca do significado da pedra. Alguns a veem como um reino espiritual incorporado à igreja que gradativamente conquistou o Império Romano. Outros, de maneira mais acertada, o veem como um reino futuro quando o Messias voltar a estabelecer seu reino, seu governo físico, o qual dominará toda a terra e nunca será destruído. Então, nós cremos nessa segunda hipótese aqui, E o nosso comentarista aqui também, O rei Nabucodonosor reagiu à extraordinária revelação de Daniel, reconhecendo Deus de Israel como fazendo parte do panteão de deuses babilônicos, mas não definitivamente como o único e verdadeiro Deus. Então, você percebe que ele fala que o Senhor é o Rei dos reis, Deus dos deuses, Mas ele não anula os demais deuses, só coloca o Senhor como o Deus acima dos outros. Não reconhece que ele é o Deus único, certo? Então, colocar o Senhor em primeiro lugar dos deuses já é alguma coisa, Mas não é suficiente, porque na verdade é um só Deus. Capítulo 3, versículo 1. A estátua de ouro e a fornalha do fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro imensa, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, quase 3 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara,
da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Uau! Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder nenhum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, eu faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas
sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ó Senhor Jesus, a gente vai lendo, vai entrando dentro da história, né? Que legal, viu? Muito bom. Ó Senhor Jesus, não há outro Deus aqui para adorar, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então vamos a algumas notas aqui. Nota 1. Esses eventos aconteceram depois que o profeta explicou o sonho ao rei. Então era algo recente ali, né? Embora alguns estimem que isso poderia ter acontecido 10 ou mesmo 20 anos depois, registros babilônicos indicam que houve uma revolta contra Nabucodonosor no 10º ano do seu reinado, o que deve ter levado o rei a desejar o teste de lealdade aqui descrito. E é provável que a imagem de ouro não era de ouro maciço, mas apenas revestida deste metal precioso. Talvez Nabucodonosor tenha descrito a imagem como toda revestida de ouro para desmentir a mensagem transmitida pela estátua do seu sonho, na qual apenas a cabeça era de ouro, simbolizando que o Império Babilônico seria passageiro. A localização da planície dura não foi identificada de forma conclusiva. Daniel não esteve envolvido nesses eventos porque ele permanecia na capital, no portão do rei, ao passo que os outros oficiais, inclusive seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram chamados à dura para mostrar a sua lealdade. Se Daniel estivesse ali, ele também não teria aceitado se curvar diante daquela imagem, né? Então, ele estaria lá junto com seus 3 amigos na fornalha, mas ele não estava lá. Um evento grande como este exigia que a presença, né, de todas essas autoridades aí, né? Se reuniram os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados, governantes das províncias, né? Então, um evento tão grande como esse, é comum chamar todas essas autoridades aí para participar. Então o rei deu aos amigos de Daniel uma segunda chance para adorar o ídolo, né? Mas eles persistentemente se recusaram. Mas é interessante que eles afirmaram que se o Senhor escolhesse não livrá-los desta punição, em vez disso permitisse que fossem seus mártires, eles ainda assim se recusariam a servir os deuses do rei e a adorar a imagem dourada. Este é um dos exemplos mais fortes da fé inabalável na Bíblia. Então, ele falou: rei, se uma coisa é certa, nós não vamos adorar essa imagem, não. Ah, mas vocês vão ser lançados na fornalha acesa. Então ele falou: não, se o Senhor quiser nos livrar dessa fornalha, ele nos livrará. Se ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer na fornalha, mas nós não vamos adorar, não. Nós não vamos adorar outros deuses, não. Então, olha a fidelidade desses jovens aí, né? E o rei furioso, né? Quando você está nervoso, você faz uma... quando você está furioso, você geralmente erra, né, nas suas decisões, né? E o rei estava furioso. Após ouvir isso, o rei estava furioso, né? Então ele falou: aqueça essa fornalha 7 vezes mais. Então, imagina como estava quente essa fornalha, né? A ponto de que as pessoas que foram jogar os 3 lá na fornalha morreram, né? Só com o calor ali. E nada aconteceu com eles, nem a barba, o cabelo, as roupas, nada se queimou. E interessante aqui, né, que eu vibrei aqui ao ler, nem cheiro de fumaça eles tinham. O rei foi dar uma espiadinha ali na fornalha. E o que ele viu? 4 homens. Ele falou assim: mas não tinha 3? Agora tem um lá. E esse que está ali parece o filho de um deus.
Ó Senhor Jesus. Então, no nota 25 diz assim: na fornalha o rei viu um quarto homem que era semelhante ao Filho de Deus. Este quarto ser pode ter sido um anjo, ou até mesmo, segundo alguns intérpretes, uma aparição pré-encarnada do Deus Filho, né? Então, o Senhor entrou no tempo aí, né? Para socorrer os 3 amigos de Daniel. Muito bom. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, Nabucodonosor, você imagina a cena, né? Ele saindo vivo da fornalha. Nabucodonosor e todos os oficiais do governo, e sobre seus corpos o fogo não teve poder nenhum. Não apenas o fogo deixou de queimar seus cabelos, suas roupas, como nem mesmo o cheiro de fumaça tinha, como mencionei agora, né? Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados, Nabucodonosor viu que o Deus de Israel era maior do que todos os outros deuses. Mesmo assim, ele continuou sendo um adorador de vários deuses, certo? Não considerando o Senhor como o único Deus, mas como o maior deles. Ó Senhor Jesus, quanta riqueza, né? Que bom que isso está registrado para a gente desfrutar, né? Muito bom. Queridas irmãs, ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade à leitura com o capítulo 5 e 6. E eu convido você, fica com a gente, que a nossa leitura ainda não terminou. Falta Salmos, Provérbios e o livro Pedro, tá bom? Então, fica com a gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, seguindo a leitura bíblica, a segunda parte. E também acabamos de ouvir o alimento diário. E a irmã Vera hoje já compartilhou no livro de Daniel. Mas que coisa linda, né, irmã Vera? A fé daqueles 3 jovens, né? Eles foram levados cativos e o rei queria que eles fizessem coisas para agradar o rei, mas eles tinham fé, a fé deles era a fé do Deus verdadeiro. E o nosso alimento diário, a irmã leu, né? Uma das frases que eu ganhei, que ela leu assim, que fomos chamados, justificados e trazidos para a igreja. Graças a Deus, o programa Mães Amorosas é recheado da pura palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Então, vamos seguir com a leitura bíblica, a segunda parte, lendo Salmos 119, versículos 81 a 96. Provérbios 28, 15 e 16. E 1 Pedro, capítulo 5. Hoje termina 1 Pedro. Graças a Deus. E vamos iniciar a leitura 119, versículo 81. A minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos que procedem de tua boca. Versículo 89 agora. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje.
porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Mais uns versículos maravilhosos do Salmo 119. Muito lindo, né? Aqui no 92 fala assim: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Amém? Agora vamos ver que Provérbios 28, 15 e 16. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. Agora vamos ler a carta de 1 Pedro, capítulo 5. Fala assim: conselhos para o povo de Deus. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Amém. Coisa mais linda. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Agora, saudações. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. A paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Termina aqui o livro, a primeira carta de Pedro. Amanhã, se Deus quiser, iremos iniciar a segunda carta de Pedro. Até amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui neste mesmo horário. Fiquem na paz, segue o programa com um hino. Bom dia!
me deu razão de viver. É o teu amor maior que o meu. É o teu amor maior que o meu, mas todo o meu amor agora é teu, pois toda a minha alegria e todo o meu prazer vem de ti, Senhor, pra dentro do meu ser. Salvou a minha vida, me deu razão de viver.